Um dos principais motivos para se calcular estruturas isostáticas, reações de apoio em vigas, está no fato de determinarmos, ou seja, conhecermos quais são essas forças que estão atuando nos apoios de nossas vigas. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. Neste vídeo vou ensinar como calcular estruturas isostáticas, reações de apoio em vigas. Vou resolver neste vídeo um passo a passo para vocês entenderem como calcular estruturas isostáticas, em especial as reações de apoio em vigas biapoiadas, onde está sendo aplicada na viga cargas distribuídas, como vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, vocês podem se deparar com questões como essa, né? Um exemplo aqui, vamos supor, você tem aqui uma viga, em cima dessa viga aqui tem uma parede, né? Então, vamos dizer assim, ou uma laje. Então, está tendo uma certa carga distribuída aqui em cima da viga. E para a gente começar a questão, vou falando aqui dos dados. Essa carga aqui distribuída, ele diz o seguinte, que tem um valor de 20 kN por metro. O que é isso? A cada metro dessa viga, digamos assim, existe uma carga concentrada de 20 kN. E a distância entre esses apoios é de 8 metros. Vamos aqui, para iniciar nossa questão, fazer o seguinte cálculo. Vamos determinar qual é a área dessa figurinha aqui, né, que representa a carga distribuída. Então, aqui se trata, no caso, de um retângulo. Qual é a área de um retângulo? A área do retângulo é base vezes a largura, né? Então, ou altura. Então, o que é que acontece aqui? Você tem uma base aí, que é de 8 metros, a base aqui do retângulo, e tem altura que vale quanto? 20. Essa altura sempre é a carga que foi dada aqui na questão, 20 kN por metro. Então, foi 20 a altura. Então, você vai multiplicar 8 vezes 20. Aí você achou 160 kN. Então, só para ilustrar o seguinte, né? Que a carga aqui está em kN por metro. E quando você transforma essa carga distribuída em carga concentrada, aparece 160 kN. Só mostrando aqui para você ter uma ideia. Quanto foi a base? A base foi 8 metros. Então, metro foi a base, né? Vezes a altura, ou seja, a largura, foi quanto? A carga distribuída, 20 kN por metro. Então, kN por metro. Quando você corta metro com metro, sobrou quem? KN. Então, a partir do momento que você calcula a área dessa figura aqui, você vai achar, no caso, uma carga concentrada de quanto? 20 kN. Então, é um peso colocado sempre no meio aqui da viga, né? Já que aqui nós estamos vendo, né, que se trata de um retângulo. Em seguida, pessoal, vamos colocar uma setinha representando os apoios. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, aí eu coloquei duas setas. Aqui é apoio de primeiro gênero, aí eu coloquei apenas uma seta. Nesse caso aqui, essas setas aqui são reações verticais. Aqui é o ponto B, eu coloquei aqui uma reação vertical em B. E aqui eu tenho o ponto A, então eu coloquei uma reação na vertical no ponto A. E aqui eu tenho uma horizontal, né? Então eu coloquei uma reação horizontal no ponto A. O que é que eu vou fazer aqui? O passo 1, nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos calcular, no caso, as forças, né, que faz essa viga girar. Então vamos deixar ela em equilíbrio. Então, vou fazer aqui o somatório, né, dos momentos. Vou aplicar no ponto A, porque é o local que tem o maior número de reações. Eu tenho duas reações. Aqui no ponto B eu só tenho um. Por isso que eu apliquei aqui, pessoal, o momento no ponto A. Então, vou adotar aqui como positivo o momento girando aqui no sentido anti-horário. A regra que eu vou fazer esse cálculo é seguindo a regra da mão direita. Então, você pega aqui a sua mão direita, você vai colocar os seus dedos no mesmo sentido, no caso aí da força, né, da reação, como a reação está para cima, coloquei meus dedos para cima, a palma da mão fica voltada para o local onde está sendo aplicado o momento, que é aqui no ponto A, e aí eu vou dar um movimento com a minha mão no sentido do polegar. Então, eu dando um movimento no sentido do polegar, a minha mão vai estar saindo do papel, né?
ou seja, aí como você está olhando aí, né, da tela do seu celular. Então, resultou em um momento positivo. Vai ficar VB vezes o braço de alavanca, que é a distância do ponto B até o ponto A, que foi 8 metros. Então, VB vezes 8. Nessa outra ação aqui de 160 kN, a mesma coisa. Eu vou pegar minha mão, vou colocar aqui, como vocês estão vendo, os dedos na direção aí da força, né? Então vai ficar para baixo. A palma da minha mão fica voltada para o local onde está sendo aplicado o momento. E aí eu vou dar um movimento com minha mão no sentido polegar. Neste caso, se eu der o movimento, o que acontece? Aí a minha mão vai estar se aproximando do papel, ou seja, da tela aí do computador. E aí esse tipo de momento, ele é um momento negativo. Então por isso que ficou menos a força, que foi 160, vezes o braço de alavanca, que é a distância onde a força está sendo aplicada, até o ponto onde eu adotei o momento, que é no ponto A. Então essa distância é de 4 metros, por isso que eu coloquei 4. E aqui você está vendo que VA, né, essa ação está sendo aplicada no ponto A, como não está tendo distância da força até o local da aplicação do momento, então a distância é 0. Então essa aqui foi a nossa equação, então igual a 0. Ficou assim a nossa equação do momento. Resolvendo a nossa equação do momento, aí ficou 160 vezes 4 menos 640. VA vezes 0, 0. Logo, VB vezes 8 é a mesma coisa de 8 vezes VB, que é igual a menos 640, passa para o segundo membro com o sinal trocado, fica 640. E aqui vai ficar 640, que 8 está multiplicando, passa para cá dividindo. 640 dividido por 8 vai dar 80 kN. Mas preste atenção que aqui é importante. Você vai observar se esse sinal ele foi positivo. Se ele foi positivo, significa dizer que você vai colocar a setinha no mesmo sentido que você colocou lá no início da questão. No início da questão aqui, olha bem aqui como eu vou mostrar aqui para vocês, VB, o sinal foi positivo. Olha aqui, é VB, eu tinha colocado para cima. Como foi positivo, então eu já sei que a minha seta também vai ficar para cima. Passo 2. Vamos aplicar agora, né, aqui a equação, né, no caso de equilíbrio das forças resultantes, ou seja, para saber, né, para colocar essa viga aqui em equilíbrio, né, que são as forças, no caso, empurrando agora, né? Então, na horizontal. Então, empurrando na horizontal, para deixar essa viga em equilíbrio. Então, eu vou adotar aqui o seguinte. As forças que estiverem para a direita, vai ter valores positivos. Então, aqui eu tenho HA, é a única força que eu tenho que está atuando. Está para a direita, coloquei HA. E isso é igual a 0 kN. Então, está resolvida essa questão aqui. Passo 3. Agora, vamos calcular as forças que estão empurrando, só que é na vertical. E aí, as forças que estiverem para cima, eu adotei como sendo positivo. Então, vamos lá. VA está para cima, aí ficou positivo. Já essa força de 160 está para baixo, por isso que ficou negativo. E essa força vertical VB está para cima, por isso que ficou positivo. E tudo isso está sendo igual a 0. Então, VA menos 160. VB. Quem foi VB? Acabamos de calcular. VB foi quanto? 80 kN. Então, onde tem VB, coloco 80 kN. Resolvendo aqui, aí, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ficou menos 80. VA vai ser igual, menos 80 passa para cá, fica positivo, 80 kN. Mais uma vez, vamos observar, não se esquecendo, o seguinte. O detalhe, como foi que você adotou VA. Veja que VA, eu adotei minha setinha, quando eu comecei a questão, para cima. E aí, o que acontece? Como o resultado deu positivo, significa dizer que a minha seta fica para cima. Se aqui tivesse dado um resultado negativo, aí eu tinha que colocar aqui do lado a seta invertida. Essa está para cima, que eu colocaria para baixo. É por isso que toda vez que eu começo a questão, pessoal, começo uma questão para resolver, eu coloco sempre aqui, ação em VA para cima, ação em VB para cima e a horizontal sempre para a direita. No final, é que eu vou observar se o sinal foi positivo ou negativo e ajeito aqui o sentido da setinha que fica aqui do lado. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal.
Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui no meu canal, terça-feira e sexta-feira, sempre às 19 horas. Fui, pessoal. Até o próximo.